Olá, querida equipe, estou com algumas dúvidas. Eu já tenho a minha lista de projetos que eu trabalhei com a professora Malu, está tudo guardado em uma pasta do computador. Agora, a minha dúvida é como eu posso fazer a lista de afazeres e tarefas desses projetos, colocá-los em andamento realmente no meu dia a dia. É porque são vários, incluindo projetos profissionais e pessoais. Vou dar um exemplo prático de algum deles. Estudar sobre espiritualidade japonesa, que é o meu segundo projeto. Já tenho a checklist de cada um dos projetos em cada pasta apropriado, ou seja, passo a passo. Como posso fazer as tarefas com base nas checklists? Essa pergunta é muito boa, porque ela vai me permitir ser muito didática para uma pergunta que é comum, não só para o método Vida Organizada, mas eu vejo essa pergunta também quando eu ensinava na sala de aula GTD, eu também tinha muito essa pergunta, eu vejo essa pergunta em outros canais de produtividade, de outros métodos também, então acho que vai ser uma boa oportunidade de esclarecer, tá? A primeira coisa que eu tenho que falar aqui para essa aluna e para todo mundo que tem essa dúvida é o seguinte: a gente trabalha com várias listas. Várias listas. Então, para isso, a gente recomenda que você use uma ferramenta para listas, como Todoist, qualquer uma, Asana, tem qualquer ferramenta de lista que você quiser usar, funciona muito bem, né? Não tem certo ou errado, Google Tarefas, enfim, tem várias. Essa ferramenta você vai utilizar para listas. Quando eu falo isso, eu estou tentando simplificar o processo. Então, eu quero dizer que todas as listas que você tem, você vai colocar dentro dessa ferramenta. Geralmente, as ferramentas, elas têm maneiras de você categorizar, seja por pasta, seja por subtópicos, enfim. E você pode fazer isso colocando, por exemplo, uma pasta para os projetos, uma pasta para ações, uma pasta para checklists, uma pasta para qualquer outro tipo de categoria que você queira criar uma lista, certo? Certo. A grande questão, e as pessoas confundem muito isso, é que quando a gente fala em lista de projetos, a gente não está se referindo a você abrir um projeto e criar o passo a passo de cada projeto. Em nenhum momento a gente recomenda que isso seja feito para todos os projetos imediatamente na criação da lista de projetos. Por quê? Poxa, aqui eu poderia ir longe e não vou fazer isso porque a gente tem um tempo limitado, mas o fato é que você vai ter muitos projetos, né? A aluna falou que são vários. Sim, para você ter uma ideia, uma pessoa tem em média entre 30 e 100 projetos em andamento. Se ela fizer realmente essa varredura aí para entender tudo que está em andamento na vida dela, ela vai ter entre 30 e 100 projetos em andamento. Mas ela vai ter projetos simples e projetos mais complexos. E nem todos os projetos demandam um planejamento tão grande, maior do que você simplesmente definir qual é a aproximação com relação a ele. Então, você vai ter projetos que são muito simples, que às vezes vão ter 2, 3 tarefinhas no máximo e você já resolve. Assim como você tem projetos que você precisa fazer um cronograma muito maior, mais detalhado, envolve várias pessoas, várias etapas, tarefas que dependem de outras. Os projetos eles não são da mesma natureza, eles têm diferentes complexidades. Então, se eu falasse assim, todo projeto eu tenho que fazer o planejamento desse passo a passo que a aluna chamou de checklist dentro do projeto, eu já ia complicar desnecessariamente a sua vida. Quando eu falo que é importante a gente ter uma lista de projetos, é uma lista de tópicos, literalmente. É como se você pegasse uma página, uma folha de papel e colocasse o nome dos projetos, um em cada linha. Eu não estou querendo dizer que você tem que criar um caderno para cada projeto ou coisa do tipo. As pessoas subentendem isso porque elas são acostumadas a eu coloco uma coisa que eu tenho para fazer e já destrincho embaixo todas as etapas. Esse pensamento linear nos foi ensinado lá no comecinho da escola, quando a gente começou a estudar. É muito comum a gente aprender dessa forma. Só que isso é complicar o que não precisa ser complicado. Quando você tem uma lista de projetos, a ideia dessa lista é que você possa olhar e ela funcione como um índice. Que, ok, se você usar em uma ferramenta que você clica e abre uma pasta com outras coisas, perfeito, mas não precisa ser assim. Por exemplo, eu tenho a minha lista de projetos no Google Tarefas, que é uma lista comum com o nome dos projetos, com o nome dos resultados que eu quero alcançar ou concluir com cada um desses projetos. Eu não clico e abro nada neles, porque
o único objetivo dessa lista de projetos, o único propósito dessa lista é eu tenho um único lugar, tudo que está em andamento e que eu ainda não concluí. E para eu concluir, eu sei que eu tenho que definir ações. Na minha revisão semanal, eu vou olhar, vou pensar o que eu tenho que fazer ainda para isso aqui caminhar para a conclusão. Aí eu defino a ação e eu vou colocar na lista de ações e não dentro de um projeto. Claro que, mais uma vez, se você utiliza uma ferramenta que permita que você clique no projeto, daí ela abre, lá dentro você consegue organizar as ações, e aí você também consegue olhar essas ações de outros pontos de vista dentro da ferramenta, ou por etiqueta, ou por uma seção diferente, ou por um clique, ou enfim, isso é a especificidade da ferramenta e uma especificidade da sua execução que você pode querer ter essa visão ou não. Mas não é em nenhum momento falado, nem no método Vida Organizada e em outros métodos que trabalham com projetos pessoais também, que você precisa definir o passo a passo de todos os projetos para começar a trabalhar neles. Não, um projeto está em andamento a partir do momento que você define a primeira coisa que você tem que fazer para esse projeto andar. E para um projeto andar, você pode definir por exemplo, você pode ter lá que um projeto é implementar uma rotina de atividade física para mim esse ano. E a sua próxima ação é ir na academia fazer a sua matrícula. Assim como você pode ter um projeto como, por exemplo, esse aqui, estudar sobre espiritualidade japonesa, e a próxima ação desse projeto ser listar todos os tópicos que eu quero estudar este ano sobre espiritualidade japonesa. Então, você pode ter uma próxima ação que seja destrinchar todos os passos, se essa for a próxima ação que efetivamente vai fazer o seu projeto andar. O que não pode é a gente ficar mais organizando projetos do que executando. E muitas vezes essa necessidade que a gente se coloca de definir um passo a passo ou uma checklist, usando o termo aqui da aluna, para todos os projetos, acaba travando, porque nem todos os projetos vão demandar uma complexidade tamanha como essa. Assim como existem projetos que têm uma complexidade ainda maior e que, fazendo uma simples checklist, talvez você não consiga abarcar todos os passos daquele projeto. Talvez você tenha que fazer reuniões para definir escopo, para definir etapas, para definir prazos, para definir equipe. Então, alguns são muito simples, mas outros não são simples assim. Então, a gente não pode colocar uma regra para todos os projetos. E a gente não pode também ter que definir o passo a passo de todos os projetos para colocá-los em andamento realmente no dia a dia, usando as palavras que a aluna colocou. Então, dada essa explicação, vamos voltar à pergunta. E aí eu vou destrinchar cada ponto dessa dúvida com vocês para esclarecer para a aluna e para esclarecer para vocês também. Ela falou, eu já tenho a minha lista de projetos que eu trabalhei com a professora Malu, perfeito. Está tudo guardado em uma pasta do computador. Então, eu entendo que ela tem uma pasta chamada projetos e dentro dessa pasta, ela tem algo ali que representa essa lista de projetos. Eu não sei se ela tem uma pasta com o nome de cada projeto, se ela tem ali dentro um arquivo com todos os projetos dentro, um arquivo Word, ou se é uma planilha no Excel que tem todos os projetos listados, se ela tem um arquivo doc para cada projeto, eu não entendi, eu não sei. E aí ela falou, agora a minha dúvida é como eu posso fazer a lista de afazeres e tarefas desses projetos. E aqui é um ponto fundamental, e eu acho que quando a pessoa dá esse clique mental nela, ela fala, uau, que é a sua lista de ações é uma lista que você vai olhar todos os dias para executar. Você não olha a sua lista de projetos todos os dias, você olha a sua lista de projetos quando você tem que revisá-la para definir as ações que você vai olhar todos os dias. Então, por isso que a gente recomenda revisar semanalmente, porque daí você não tem que revisar todo dia todos os projetos. Logo, você não vai olhar para o seu projeto para saber o que precisa ser feito no dia a dia. Você vai olhar para a sua agenda e para a sua lista de ações. Certo? Muito bem. Logo, onde você vai organizar uma ação, sendo ela de projeto ou não? Ou na agenda ou na lista de afazeres.
que você pode chamar de lista de próximas ações, aí depende se você usa método GTD, como que você quer nomear. Thais, mas eu posso ter dentro do projeto um passo a passo ou uma checklist, como a aluna falou? Pode, é um controle interno do seu projeto que você vai ter para quando você revisá-lo, saber em que pé ele está. Mas isso não são as ações necessariamente. Porque não é viável, não é nada prático você ter que entrar em cada um dos seus projetos no dia a dia para saber o que você tem que fazer em cada um deles. Você tem que ter uma lista só com ações, que é como se fosse uma pista de corrida que você vai correr e não tem nenhum obstáculo, você só vai correndo nessa lista e vai executando as coisas. Se você tiver que entrar em cada um dos projetos para saber o que pode ser feito em cada um deles, o seu processo vai ser muito mais lento. Porque imagina uma pessoa que tem de 30 a 100 projetos em andamento. Ela vai conseguir entrar em um hoje, talvez ela ande muito com esse projeto, mas e os outros 99? Então não faz sentido você ter que olhar o projeto para saber qual é a ação que você tem que fazer agora. No dia a dia, você revisa a sua agenda e a sua lista de ações, porque ali estão as ações menores que você tem que executar e que você tem que saber que você tem que fazer. Então, quando eu olhar para a minha agenda e para a minha lista de ações, eu vou me deparar com coisas tipo ir na academia, fazer a matrícula para eu começar a fazer lá a academia, ou então fazer a lista dos tópicos de espiritualidade japonesa para estudar. Já é óbvio de que projeto isso faz parte, quando eu olho para a ação em si. É óbvio que eu estou indo na academia porque eu tenho um projeto que é implementar a rotina de atividade física. É óbvio que eu tenho que listar os tópicos de espiritualidade japonesa porque eu tenho um projeto que é esse estudo. Então, assim, você tem a lista de projetos, que é o resultado final, e esse resultado final se mantém nessa lista até você fazer as diversas ações que vão levar à conclusão desse projeto. Basicamente isso. Enquanto tem coisa a ser feita, esse projeto está ali para ser concluído. Você revisa uma vez por semana para garantir que existem ações definidas lá na lista de ações e lá na sua agenda, que são os dois lugares onde você pode organizar, e que você vai olhar todos os dias para executar o que for necessário.